Que o Senhor, para a sua honra e glória, dirija este momento, que nós possamos aprender um pouco mais dele. Irmãos, nós estamos estudando o que nós cremos sobre as Sagradas Escrituras. É tão importante que nós nos debrucemos sobre a palavra, porque a única forma de saber o que Deus tem para nós, de conhecer a Deus, não é a partir de um pastor, seja ele qual for, de uma igreja, de uma denominação, de um líder, mas é pela palavra de Deus inspirada, como nós vamos ver. E eu, particularmente, eu tenho paixão por estudar a palavra, da importância da palavra e de como é maravilhoso, quanto mais você vai para a palavra, mais ela reforça esta verdade, mais ela testifica no nosso coração que ela é a palavra escrita, a palavra revelada de Deus, e mais nós desejamos conhecê-la, porque nós vamos conhecer, ao lermos a palavra, na dependência do Espírito, o Deus que revela a palavra. Nós estamos aqui na nossa quinta parte, ainda tem um caminho a ser percorrido. E eu queria sugerir para você, já na semana passada, na nossa página no YouTube, na internet, nós temos toda a confissão ali, tudo aquilo que nós cremos, que está afirmado na Escritura, não deixe de ler. E também os estudos que nós estamos ministrando aqui, estão todos ali disponíveis. Não deixe, se às vezes você não pôde participar de um ou outro, não deixe de ouvir e comparar com a palavra de Deus. Nós vamos retomar aqui, lembrando que nós temos uma confissão de fé, aquilo que nós cremos que está totalmente respaldado pela Escritura. E ela está servindo para nós, para nos dar uma direção, um norte. A nossa base é a Bíblia. E a confissão nos dirige para compreendermos a palavra de Deus. Vamos retomar aqui o ponto 9, diz assim: todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a glória de Deus, para a salvação do homem, para a fé e para a vida, está expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura, na Bíblia. A ela, a Escritura, a Bíblia, nada, em tempo algum, se acrescentará, quer por nova revelação do Espírito, quer por tradições de homens. Eu estou caminhando aqui, e eu queria poder tratar o ponto 10, 11, mas não deu tempo. Então nós vamos ficar só nesse, pela riqueza disso aqui, e vamos ver como a palavra está dizendo exatamente isso. A primeira parte aí desse trecho que eu gostaria que nós víssemos agora. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias, para a sua própria glória, para a glória de Deus, para a salvação do homem, para a fé e para a vida, está expressamente declarado ou necessariamente contido na Sagrada Escritura. Essa palavra, todo o conselho de Deus, ou todo o conselho, vem de Atos capítulo, nós vamos ler, só vou citar para que você possa ver depois, Atos capítulo 20, verso 27, e que é maravilhoso. A palavra conselho, ela significa todo o propósito, todo o plano, toda a vontade de Deus para nós está na Bíblia. E quando Paulo está ali pregando e falando para os homens, para os presbíteros de Éfeso, ele faz uma convocação, porque ele diz: eu não mais vou ver vocês, eu não mais vou encontrar vocês. E ele diz assim: irmãos, eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Tudo que Deus tinha,
eu disse para vocês. E ele está falando para presbíteros, para pastores, vocês devem continuar ou se manter nesta verdade. E nós temos enfatizado que nós não precisamos de mais nada além da Bíblia. Homens que... Nós temos os grupos nas casas. Se os irmãos que ministram, e eu estou incluso, não trouxer uma base bíblica, não serve para nada. Nós devemos ser apenas canais da exposição da palavra. Nós nunca devemos ser o centro, nenhum homem deve ser, mas sim a palavra e o Cristo da palavra. Nós não precisamos, por isso, nada além da Bíblia. Deus não tem mais nada para trazer. O Deus soberano, como nós vimos na semana passada, tendo falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, o texto de Hebreu, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E aí o texto continua, ele, o Filho, é a expressão exata de Deus, ou seja, o que mais além de Deus? Não há mais nada além de Deus. Então Deus encerrou tudo em sua palavra, em Cristo, quando Ele se manifesta. O Novo Testamento, o que é? Os atos de Cristo, de Jesus, e as cartas explicam o que Jesus fez. Nós não precisamos de mais nenhuma nova revelação, não há nenhuma nova revelação além da Escritura. A Bíblia, então, ela é o testemunho final da revelação de Deus. Irmãos, essa confissão, ela foi escrita há 330 anos. E ela foi escrita especialmente para se opor à igreja da época que dizia que era a Bíblia mais a tradição, ao catolicismo romano. E aí eles estão dizendo, não, nós só vamos nos pautar na Bíblia, porque a tradição humana, ela tem erro, nós vamos ver. Mas a Bíblia, como é a palavra de Deus, não. E eles nem faziam ideia de que séculos depois surgiria o movimento pentecostal, mais especificamente em 1906, na rua Azusa, em uma cidade na Califórnia, onde ali surge o moderno movimento pentecostal. E com tristemente, muitos erros. Muitos erros por quê? Porque eles não se pautam só na Escritura. Daí então tantas revelações em muitos círculos pentecostais. Porque não se pautam só na Escritura. A igreja que protestou contra o catolicismo, ela protestou com uma base, só na Bíblia. Apesar de sim haver diferenças, por exemplo, do batismo, por exemplo, de governo da igreja, ou por exemplo, de como Deus salva, da soberania de Deus, essas diferenças elas estão a partir de compreensões da Bíblia. Nenhuma delas está fora da Bíblia, não envolvem tradições, são compreensões diferentes da Bíblia, porque só a Bíblia é a regra de fé e de prática. É por isso então que na Bíblia está todo o conselho de Deus, e aqui é importante, quanto às coisas que são necessárias. Por que isso? Porque, irmãos, a Bíblia não fala tudo sobre Deus, imagina. Há muitas realidades sobre Deus que não estão descritas na Escritura. Peraí, então eu não posso me basear só na Bíblia. Não, mas o que Deus quer que nós saibamos está só na Bíblia. Entende como isso é importante? É claro que Deus, as Escrituras, elas não falam tudo sobre Deus, mas o que elas falam, e só o que elas falam, mostram o Deus verdadeiro. O que nós precisamos saber sobre Deus está na sua palavra. Mas ele diz aqui, que coisas necessárias são essas? E aí então, as coisas necessárias que estão na Escritura para, por exemplo, a salvação do homem. O que quer dizer? Como Deus salva o homem? Se você, a partir de agora, pegar os mandamentos e tentar obedecê-los, quando você morrer, você vai chegar diante de Deus, você vai fazer, olha Deus, eu fiz o meu melhor? É assim que Deus, na sua palavra, fala sobre a salvação? Não, mas boa parte das religiões dizem isso, se não todas fora a fé cristã.
Como Deus salva o homem? E outra, Ele salva do quê? O que acontece depois da morte? A Bíblia vai falar sobre essa realidade da salvação do homem para a fé. O que ele quer dizer com isso? O que nós cremos? Onde está a base do que na Bíblia? O que ela fala, por exemplo, sobre o que é a igreja? Sobre quem é Deus? Sobre quais os atributos de Deus? Tudo isso está descrito para que a nossa fé esteja pautada na Escritura. Para a vida, não é isso que ele está dizendo? Para a vida. O que ele quer dizer com a vida? Como eu, como cristão, devo me relacionar com a minha esposa? Como eu, como cristão, devo me relacionar com os meus filhos, no trabalho, o que eu posso ou não posso fazer? O que eu devo ver, ouvir, falar? Tudo isso é para a vida. E onde está o padrão para isso? Está na Escritura. E aí então, tudo isso vai mostrar o quê? Como nós devemos viver para a glória de Deus. Tudo está descrito na palavra, que é necessário para nós sabermos, está na palavra, para nós vivermos para a glória de Deus. Há realidades reveladas, claro. Por exemplo, eu não sei dizer como Deus criou o universo. Nós sabemos que Ele criou pela sua palavra, mas como isso aconteceu? Nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que Ele criou. Isso aqui não é fruto da evolução, do nada, sem que ninguém quisesse. Eu não sei como o mal entrou, porque um Deus bom criou tudo bom, como é que um mal entra? Mas eu sei que Deus não é o causador do mal, Ele não é o originador do pecado. Eu não sei como Deus é três. A trindade que nós cantamos, eu não sei como isso funciona, mas a Bíblia diz que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei como Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ontem nós estávamos com os irmãos conversando sobre essas realidades. Como? Nós não sabemos, mas a Bíblia é clara em dizer que é, então o que é necessário para que eu saiba e creia, está lá. Eu não sei por que Deus me escolheu. Eu sei que foi por graça, por amor, por misericórdia, não porque eu quisesse ou buscasse, porque eu não buscava, mas eu sei que Ele fez isso em Cristo por mim. Entende? Há realidades que nós não sabemos, mas o que nós precisamos saber está absolutamente claro na Escritura. E que nós não precisamos de mais nada além dela. Um dos textos que nós citamos é Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Eu vou projetar aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. Aliás, eu vou usar excepcionalmente a nova versão, nova tradução na linguagem de hoje. Que aqui eu creio que fica clara para a gente poder entender, nos ajuda. Aqui está falando dessa realidade que tem coisas que nós não sabemos. Olha só, mas a palavra também diz o que nós precisamos saber. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele, Deus, fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. Não está claro? Não é exatamente isso que nós acabamos de ver? Agora, veja, há coisas que só pertencem a Deus. Qual o problema? Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele é Deus, irmãos. Nós cremos num Deus todo-poderoso, que Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o que isso significa? Nós não temos a menor ideia do que isso significa, porque nós não temos nenhuma dessas características, mas nós cremos. Agora, as coisas que são necessárias, Ele revelou. De que forma? Pela sua lei. O que é a sua lei? Quando a palavra fala do Velho Testamento, da sua lei, ela está resumindo o quê? A Bíblia, as Escrituras. Agora, irmãos, quem escreve isso é Moisés. Moisés escreveu grande parte do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E a Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Ainda assim, ele diz que tem coisas que nós não sabemos. Essa semana eu estava ouvindo o irmão John MacArthur, que é alguém que eu admiro, um homem de Deus, um pecador, mas um homem que ama a palavra, prega o evangelho,
E aí ele estava 80 anos, mais de 40 de ministério, e disse que lê um texto que ele nunca tinha se atentado. O que eu quero dizer com isso? Aí nós temos a riqueza e a profundidade da palavra que é inesgotável, irmãos. Tem muita coisa que a gente questiona, não é por falta de conhecimento da Escritura. Porque é muito mais, eu não concordo com isso, não aceito isso. Mas, vai ler ali a palavra, vai dobrar o seu joelho, vai falar com Deus, vai pedir para Deus falar com você por meio da sua palavra, para ver se Ele não esclarece muitas coisas que você acha que não tem resposta. Agora, há sim verdades e realidades que Deus não quis revelar para nós. Deus faz tudo como quer, porque Ele é simplesmente Deus. E nós, como suas criaturas, qual é o nosso papel? Nos humilharmos e reconhecermos a nossa gigantesca finitude diante do Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso lugar. Mas lembra onde entrou o pecado? Qual foi o primeiro pecado? Como Deus você quer ser. Bom, não dá. Deus fez tudo e faz tudo como quer. Por exemplo, por que Deus já não revelou Jesus lá no comecinho? Apesar dele anunciar Cristo em todo o Velho Testamento. Por que Jesus já não veio do início? Porque Deus quis assim. Porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quiser. Ele tem um processo em sua Escritura, claro, de uma revelação progressiva. Porque Ele quis. Ele é Deus. Por que há textos que às vezes nós não compreendemos? Textos misteriosos. Há sim na Bíblia. Tem realidades que nós não compreendemos porque Ele quis. Há realidades que nós não compreendemos e que homens de Deus da Escritura vão dizer: Senhor, eu não entendo. Eu não compreendo a sua soberania, a sua sabedoria. Mas eles não questionavam, eles não diziam, então eu não concordo, então eu não aceito. Eles se submetiam e se colocavam no seu lugar. Por que há mistérios que são revelados tempos depois? Por exemplo, nós somos gentios. O Evangelho, o povo que Deus escolheu eram gentios? Não foi um povo. Séculos depois, milênios depois, é que nós vamos ter uma clareza pela Escritura, na revelação progressiva, que o Evangelho era para todos os povos e não para os judeus. E era tão difícil isso para que eles entenderem que os próprios apóstolos não conseguiam entender isso. Mas Deus quis trabalhar assim. Inicialmente ele traz um mistério e depois ele revela um mistério que é a igreja. Por quê? Porque Ele é Deus. Quanto mais nós conhecemos, mais nós vamos nos submeter. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E eu me submeto ao Senhor. Agora, a pessoa, não, eu não concordo, eu questiono. Ninguém, pare para pensar um pouco nisso. Ninguém, em sua área de conhecimento, de estudo, detém todo o conhecimento sobre a sua área. Ninguém. Nós temos aqui, irmãos, médicos, direito, empresários, psicólogos. Você conhece tudo a respeito da sua área, se você sabe que não. Imagine em relação a Deus, irmãos. E nós queremos questionar. Eu não concordo, não aceito. Quem somos nós para questionar Deus? Agora, irmãos, essas verdades em relação a Deus, que há coisas que nós não compreendemos e que não são reveladas, isso não implica que vai haver uma nova revelação quando o Senhor Cristo, por exemplo, se manifestar. Deus não muda, lembra que nós falamos isso? Ele não muda. Ele não vai trazer nada diferente da sua palavra. Ele não vai mudar o jeito da sua palavra, porque a palavra expressa Deus. Agora, vai haver realidades, por exemplo, essas questões que eu coloquei aqui, quando eu estiver na glória com Ele, talvez Ele mostre. O que é necessário saber? Então, como saber o necessário? O que realmente importa? E aí um texto que a gente quase não lê, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Os irmãos estão entendendo que nós temos o que é necessário na Escritura. O que é necessário? O que nós precisamos saber que é inegociável? 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17.
Lembra que Paulo está falando para Timóteo, que era um pastor, e ele está deixando claro aqui, onde nós encontramos o que é necessário. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que o texto está dizendo? Tudo que Deus tem para nós está na sua palavra. É isso que ele está dizendo. Todas as respostas para as nossas questões que são importantes, que são fundamentais, está na Escritura. Uma vez, até um irmão, eu citei outro dia aqui, o pastor Erwin Lutzer, chegaram para ele e perguntou assim, viu, mas o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Ele falou assim, estava preparando o inferno para pessoas que fazem perguntas como essas. O que Deus tem revelado para nós está na Escritura. Olha que absurdo essa pergunta. É claro que ele quis dar uma cutucada. O inferno não foi preparado com essa razão, obviamente. Foi uma boa resposta, né? O Espírito Santo está instruindo Paulo, e aqui o contexto aqui é primeiro, se você for ler o capítulo, lá no comecinho do capítulo, Paulo está falando sobre os falsos, as pessoas maus, dos últimos dias, virão tempos difíceis, e aí ele dá uma descrição da humanidade sem Cristo. Depois ele fala dos falsos mestres, versículos 6, 8 e 13, e aí então Paulo vai mostrar para Timóteo como não ser enganado pelos falsos mestres. Ele diz, fique no que você aprendeu. Que é o que ele diz aqui, ó, permaneça nas coisas que você aprendeu. Onde? Nas Sagradas Letras. O que é as Sagradas Letras, irmãos? A Bíblia. Para você não dar ouvido para um falso profeta, um falso ensino, onde você tem que se basear? Na Escritura. Só na Escritura? Só na Escritura. Agora, como as Escrituras vêm de Deus, toda a Escritura inspirada por Deus, o Espírito Santo de Deus dirigiu aqueles homens para escrever o que eles escreveram. Elas então vão nos ensinar, vão nos repreender, vão nos corrigir, vão ensinar o que é certo. Ah, eu achava que era assim. Pois é, mas a Bíblia diz assim. É isso que a palavra de Deus faz. E aí então, a Escritura vai nos preparar para toda boa obra, ou todas as coisas que são necessárias. Continuando, lá voltando para o texto da confissão, essa primeira parte. A segunda parte diz assim, a ela, a Escritura, nada em tempo algum se acrescentará, quer por nova revelação do Espírito, quer por tradições de homens, que a gente vai ver essa questão das tradições. Primeiro, a Bíblia, em tempo algum, ou seja, nunca, se acrescentará nada. Ah, tem uma coisa que falta. Não, nós não aceitamos. Foi encontrado um novo livro aí, o Evangelho de Tomé. Não. Faltou uma parte. Não, não aceitamos. Em tempo algum vai se acrescentar qualquer coisa à Escritura, porque Deus, em sua soberania, já encerrou a Escritura. Eu estou falando agora 2000 anos depois de algo que foi estabelecido por Deus. Não deve ser aceita qualquer coisa que seja acrescida à palavra de Deus. E aqui é importante. É claro que quando ele está falando aqui, nada se acrescentará, trata primeiramente do texto. Não se pode colocar no texto bíblico, entre Gênesis e Apocalipse, qualquer coisa. Agora, há uma implicação para isso. Muita gente, não, eu creio na Bíblia, é só a Bíblia, mas traz várias práticas contrárias à Escritura. Entende? E hoje nós estamos cheios disso na igreja evangélica. Não, eu creio na Bíblia, só a Escritura. Mas isso que você faz não está na Bíblia. Não, mas aí é a revelação. Aí o Espírito fala, mas nós não podemos aceitar.
Nunca vi isso que está acontecendo na sua igreja. Por exemplo, eu nunca vi na Bíblia alguém que está cheio do Espírito Santo cair para trás. Onde está? Não está. Se não está, não aceita. Eu estou trazendo um exemplo que é muito prático. Eu não tenho que aceitar isso, porque não está na Escritura. Só por isso. E aqui é muito triste, porque, voltando, o catolicismo romano, ele deixa absolutamente claro, na sua confissão de fé, que a tradição é tão importante quanto a Bíblia. Agora, no protestantismo ou no evangelicalismo, se diz que crê só na Escritura, mas na prática isso muda. E quantos de nós aqui já não participamos de igrejas evangélicas que têm práticas que não estão na Bíblia? A confissão está a mesma, a gente crê na mesma coisa. Aí você vai para a realidade, mas não está fora da Bíblia isso aí. E é muito mais perigoso, não é? É melhor quando há uma oposição clara. Agora, perguntas que surgem em relação a isso. Nós estamos falando de uma nova revelação. E se algo inexplicável acontecer na igreja? E se algo sobrenatural? Imagina, não tem explicação. E se acontecer? E aí? Deuteronômio capítulo 13. Aqui é importante nós trazermos para o contexto. Novamente, Deuteronômio é escrito por Moisés. Moisés é um profeta de Deus. Ele está falando para Israel. Israel é o povo de Deus, assim como a igreja é o povo de Deus hoje. E aí então, Moisés vai alertar o povo de Deus contra os falsos ensinos. Eles estão para entrar na terra, e ali havia muitos falsos ensinos, e Moisés vai ser, não Moisés, mas dirigido pelo Espírito Santo, ele vai ser absolutamente claro no que está escrito aqui. Se acontecer alguma coisa inexplicável, se acontecer alguma coisa inexplicável no meio do povo de Deus, é de Deus? Deuteronômio capítulo 13, versos 1 a 3, o texto explica: se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que explique sonhos, dizendo que vai acontecer um milagre, ou uma coisa espantosa, outra coisa espantosa, e se acontecer aquilo, porque em Deuteronômio 18 ele diz assim: se um profeta disser que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, isso é falso profeta, mas eu e você, isso é facinho, facinho nada, né? É facinho. O Benihim uma vez disse que, há muitos anos atrás, que um candidato a prefeito ia ser eleito em São Paulo. E não foi eleito. Voltou lá, todo mundo foi ouvir ele de novo. Quer dizer, o que falta para identificar que é um falso profeta? A palavra diz: se um falso profeta disser que vai acontecer alguma coisa, não acontecer, isso é falso. Agora, e se acontecer? É de Deus, então. Olha o que está dizendo o texto. Se acontecer aquilo que ele disse, então esse profeta vai procurar levá-los a adorar e servir deuses que vocês não conheciam. Mas não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos. Pois, e aqui é o que me impressiona, é assim que o Senhor nosso Deus vai pôr vocês à prova, para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Impressionante ou não? Deus vai usar um falso profeta para ver se você o ama. Irmãos, eu estou inventando, é isso que o texto diz. Qualquer pessoa que lê esse texto vai entender isso. Qualquer um. Não é um charlatão aqui. Não é alguém que só imita. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa sobrenatural. Que aqui não é só em relação a sonho, não. Então não é só sonho, mas pode acontecer. Não, é algum sinal. Alguma coisa espantosa. Se acontecer, aconteceu o sobrenatural é de Deus. Não. A referência para nós é a palavra. A referência para nós é o Evangelho. Ainda que não aconteça nada de sobrenatural. Porque o profeta vai levá-los a adorar e servir outros deuses. Se você deu ouvido porque deu um sinal, ele vai te levar ao engano. E você é responsável. E quem está testando você é o Deus, o próprio Deus. Ah, mas aí isso é Velho Testamento, né? Velho Testamento. Então vamos para o Novo. Vamos para o Novo então.
Agora, e se falar em nome de Jesus? E se citar o Cristo? E se citar a palavra evangelho? E se citar o Espírito? Oh, aí é de Deus. Se acontecer um sinal, aí é de Deus. Paulo está escrevendo para os crentes de Corinto, irmãos em Cristo de Corinto. Foi ele que plantou aquela igreja mais ou menos no ano 50 depois de Cristo. A Bíblia diz que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando a palavra, Atos 18:11. Pregando o evangelho para aquele povo, falando da palavra. 2 anos depois ele manda a sua primeira carta. 2 anos depois da igreja plantada, ele manda uma carta para eles. A igreja de Corinto está um caos, 2 anos depois de ser plantada, pelo apóstolo Paulo. Imagina só. Quer dizer, o apóstolo Paulo, a igreja deveria ser perfeita, 2 anos, deveria estar tudo certinho. 2 anos depois ela está um caos. Aqueles irmãos, a palavra diz que eles tinham todos os dons, mas Paulo vai alertá-los. 2 Coríntios, capítulo 11, os versículos 3 e 4. Essa segunda carta são 3 anos. A primeira carta ele escreve 2 anos depois, 1 ano mais tarde ele escreve a segunda. E ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 11, versos 3 a 4. Nós estamos vendo aqui, e se acontecer alguma coisa impressionando no meio da igreja, e se citar Jesus, e falar do Espírito, falar do Evangelho? Paulo está dizendo assim, mas temo, está falando para aqueles irmãos, ele mandou a carta, aquela carta era para ser lida para a igreja, ele está dizendo, mas temo, irmãos, que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. O falso profeta quer tirar o foco de Cristo. Ele diz, pois se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Então citar o Espírito, citar Jesus, citar o evangelho não quer dizer nada. É sério ou não, irmãos? Irmãos, o texto está dizendo isso ou não está? Um Jesus que não é o nosso, mas eles falam de Jesus. Qual Jesus? É o Jesus da Escritura? É o descrito na Escritura, toda ela? Há um Espírito ali, uma unção nova do Espírito. É o Espírito Santo da Escritura ou é qual Espírito? Irmãos, só existem 2. Ou é de Deus, ou não é. Um evangelho diferente. Eles falam do evangelho lá. Qual evangelho? Irmãos, Paulo está lembrando do que, irmãos? Assim como a serpente, o diabo, enganou a Eva. E ele chegou falando, ó, esse negócio de Deus é tudo mentira, vamos me seguir que eu sou assim. Não, ele falou assim, mas espera aí, o que Deus falou para você? Não é bem assim. E ele fala, mentira com verdade, ele mistura. O diabo anda com astúcia e ele distorceu o que Deus disse. Mas se você for ler lá, ele vai usar mentira e verdade. Nesse texto de Coríntios, de 2 Coríntios, nos versículos 5 a 12, nós temos que, não dá tempo de ler todo o texto, Paulo vai estar defendendo o seu ministério, vai falar das suas necessidades como apóstolo, do seu amor pelos irmãos de Corinto, por isso que ele está exortando, ele vai criticar os falsos líderes, e aí então ele volta a trabalhar quem são esses que chegam em nome de Jesus, com um evangelho diferente, com um espírito diferente. 2 Coríntios, versículos 13 a 15. Mesmo texto aí, um pouquinho à frente, os versículos 13 a 15. Olha quem está por trás daquele outro evangelho, do espírito diferente. Olha quem, do Jesus diferente. Ele diz assim, pois tais homens, esses que trazem essas diferenças, são falsos apóstolos, obreiros enganosos. Falsos apóstolos. Alguma semelhança não é mera coincidência. Fingindo-se apóstolos de Cristo. Eu sou apóstolo de Jesus. Eu me intitulei agora, Deus me elegeu apóstolo de Jesus. Isso acontece hoje. Tem gente aqui que vem de lugar assim. Quem estabeleceu você? Eu estabeleci, eu sou apóstolo.
Isso não é se admirar que esses falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, falsos líderes, não é de se admirar, por quê? Porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. A ideia de Satanás vermelho, chifre e rabo, isso não existe. Satanás é, muito provavelmente, um anjo. A Bíblia não diz que por causa do pecado ele mudou a sua forma. Ele é um anjo. Só que é um anjo contra Cristo, contra tudo que é de Deus. Portanto, não é surpresa que os seus servos, servos de quem? De Satanás, finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que suas ações merecem. Falsos profetas em nome de Jesus, com outro Jesus, um evangelho diferente, um espírito diferente, em nome de Cristo, que não são de Cristo. Qual a diferença, irmãos, tem entre isso aqui que nós vimos e o que Moisés tratou com o povo de Deus lá? Nenhuma. Estava acontecendo no meio do povo de Deus e acontece no meio da igreja. Paulo não está falando mais dos deuses do Velho Testamento. Paulo está falando de gente na igreja que cita Jesus, Evangelho, Espírito e Cristo. Ele fala que esses que citam Jesus, Evangelho, Espírito e Cristo são servos de Satanás. Eles entram na igreja, um Jesus diferente, um Espírito diferente, mas se dizem apóstolos de Cristo. Quem não daria ouvidos? É assim que é hoje. Mas ele fala de Jesus, e outra acontece umas coisas. Mas irmão, está claro que não prega o Evangelho. Não prega o Evangelho. Não, mas fala de Jesus. Todo mundo fala de Jesus. Todo mundo. Literalmente. Então vamos aceitar o que nem o Evangelho, o Espiritismo, porque eles falam de Jesus também. Não, mas aí é demais. Mas por que ele é demais, se ele está fora da Escritura, e você aceita algo que é um pouquinho mais parecido, mas está fora da Escritura também? Paulo está dizendo, então, quem anunciava outro Evangelho? Falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Eles fingem apóstolos, bispos, pastores, líderes, e hoje tem um monte de nome diferente. Mas eles não pregam o Evangelho, eles não estão firmados na Escritura. Paulo fala exatamente a mesma coisa para os irmãos da Galácia. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Irmão, você entende qual a implicação para nós? Se nós não buscarmos o Senhor na sua palavra e orarmos, pedirmos discernimento, sabedoria, discernimento do Espírito para entender, nós vamos ser enganados. Mas nós não temos tempo com a palavra de Deus, por isso que todo mundo diz amém para qualquer coisa em nome de Jesus. Irmãos, nós temos que ter um filtro, não importa quem seja, a partir daqui. Não importa quem seja, falar em nome de Jesus não interessa. Precisa estar de acordo com a Escritura, de acordo com o Evangelho, senão nós não vamos aceitar. Porque o engano, irmãos, ele vem disfarçado. Não é, agora o perigo, então, que tem a igreja de Satanás. Tem a igreja de Satanás. Irmão, a igreja de Satanás é nada perto dos falsos obreiros em nome de Jesus no meio da igreja. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo novamente está falando para aqueles irmãos. Veja se ele não está falando a mesma coisa. E aí ele se inclui. Olha o que ele diz. Mas ainda que nós, ele é um apóstolo de verdade, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, amaldiçoado, anátema. Mas eu não tenho, só um pouquinho de erro. Amaldiçoado o evangelho deve ser, esse falso evangelho. Mas não pode falar, não é politicamente correto. Um evangelho, não, eles falam de Jesus, tem um pouquinho de obra só. Amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado. Irmãos, é a palavra de Deus. Esquece a minha entonação. Esquece como eu estou falando. Desconsidera. Leia a palavra de Deus. Se não é isso que está dizendo. Paulo está dizendo, ainda que nós, ou seja, irmãos, se eu mudar, fiquem com a Escritura. Quantos que pregavam o Evangelho
e que deram ouvidos a qualquer coisa diferente e saíram da Escritura. Paulo está falando, ainda que eu, apóstolo Paulo, começar a falar alguma coisa, larguem o que eu estou dizendo, fiquem com a Escritura. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é para nós hoje. Olha a importância da palavra. E se vê um anjo, e daí? Se um dia aparecer um anjo lindão lá perto de vocês e fala, eu quero saber se você tem falado do Evangelho, senão é do capeta, pode expulsar. Agora tem tanta coisa que não está tão longe de anjo, as pessoas estão acreditando mesmo assim, que não tem nada de sobrenatural, mas puro charlatanismo, e engana, as pessoas seguem. Elas ouvem um monte de promessa que não acontece, mas elas continuam seguindo. O que falta? Falta porque não tem base na Escritura. Mas o que é o Evangelho, então, o verdadeiro Evangelho? O verdadeiro Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia porque confronta a cada um de nós que somos pecadores. Nascemos em pecado, não podemos fazer isso, mudar isso, nenhuma religião pode, nem regra. E por isso nós cometemos inúmeros pecados durante toda a nossa vida, muitos pecados. E ainda que fosse um só, nos separaria para sempre do Deus eterno e santo. Não há nada que o homem possa fazer para mudar esse estado. Mas Deus manda Jesus, o Evangelho, a boa notícia. Deus manda o seu Filho, Deus encarnado Jesus, que vem por pecadores. E aí não importa o tamanho do nosso pecado, quantas vezes nós tenhamos cometido os pecados, se nós cremos no que Ele fez, de uma vez por todas, o recebendo como Salvador e Senhor e nos arrependendo, Ele nos perdoa de tudo. Isso é Evangelho. E isso que tem que ser pregado todo dia na igreja. As revelações, né? E as tradições, que o texto lá continua, e nós terminamos aqui. A Bíblia nada vai se acrescentar, seja por revelação, um sinal, alguma coisa, nem na Bíblia, nem na prática da igreja, nem por tradições de homens. Uma tradição, irmãos, é algo que é feito há muito tempo. Pode ser um ritual, uma crença, algum valor. Todos nós temos algum tipo de tradição. Há tradições que não ferem a Escritura. Por exemplo, por que nós temos tradicionalmente esse formato de reunião? Nós temos um momento de oração e leitura da Escritura, um momento de louvor que nós ofertamos, dizimamos, depois ouvimos a palavra. Por quê? A Bíblia declara como deve ser a liturgia do culto? Não, ela não fala. É uma tradição. Há alguma coisa, o que nós estamos fazendo, contra a palavra? Não. Então não há nada de errado com uma tradição, desde que ela não se opõe à Escritura. O problema é que há tradições que se opõem à Escritura. E aí ela deve ser rejeitada. A tradição, por exemplo, que diz que ela e a Bíblia é a mesma coisa. Tradições que ferem o Evangelho. Por exemplo, a tradição católico-romana que reza a Maria. É uma tradição. Onde está isso na Escritura? Não está, mas é uma tradição de séculos. Pois é. Mas ela deve ser rejeitada. Ah, não, mas aí é demais. Então fica com a tradição que no final das contas vai se sobrepor à Escritura. Os primeiros cristãos eram o quê? Judeus. Foi estabelecido de maneira clara pela igreja, pela palavra de Deus, que a salvação era só pela graça. Os judeus tinham uma tradição. Quais eram elas? Várias. Guardar o sábado, circuncisão. Aí eles começaram a ver cristãos gentios que não tinham nada disso. Opa, você aí, você é um cristão? É, gentio, você tem que ser circuncidado. Não, isso aí já foi. Isso aí é a figura de Cristo. Não, mas nós somos uma tradição que não vale mais. Ah, mas graças a Deus no evangelicalismo não tem nenhuma tradição. No evangelicalismo está tudo certinho. E os símbolos do judaísmo estão sendo trazidos para a igreja? Por exemplo, será que isso não fere a palavra de Deus? E os usos e costumes? Então, a mulher tem que andar assim, não pode fazer isso. E a tendência do farisaísmo é assim, vai aumentando.
Começa com uma coisinha, depois vai aumentando, vai colocando peso sobre os outros. Isso está no meio da igreja evangélica. Onde está isso na Bíblia? Não está. Mas isso, quando a igreja se apega a isso, o que ela faz? Ela tira e troca o evangelho por isso. Alguns de vocês sabem o que eu estou falando. Esse tipo de prática, onde está na Escritura? Não está. Então o que nós devemos fazer? Se é contra a Escritura, não deve ser aceito. Olha o que Jesus vai dizer aqui, o último texto, contra os judeus que tinham as suas tradições, e o que o Senhor Jesus fala aqui é impressionante. Os discípulos de Jesus estavam indo pregando a palavra, e aí o judeu falou, eles não lavam a mão antes de comer. Olha que importância. Eles não lavam a mão, porque a cerimônia dizia que tinha... eu brinco às vezes, lá em casa tem que lavar a mão, mas não é por uma questão cerimonial, é uma questão de higiene. Aí eu tenho o texto fora de contexto, mas a Bíblia fala que não tem que lavar a mão. Não, ali é uma questão cerimonial, lavar a mão antes de comer tem que lavar assim. Os fariseus estão falando assim, eles têm que lavar a mão aí, porque é uma questão que Deus mandou na sua palavra. E aí os fariseus, eles não somente isso, eles inventaram algo além. Eles lavavam as mãos, jarros, lavavam tudo. Tinha que estar tudo limpinho, cerimonialmente limpo. Jesus fala para eles que eles são sepulcros caiados, por fora é limpo. Aí em Marcos, capítulo 7, versículos 6 a 9, Jesus vai dizer o que a tradição daqueles homens estava fazendo. Marcos 7, 6 a 9. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, olha como é maravilhoso, Deus citando a sua palavra. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus que estão aonde? Na Escritura. E se apegam a tradições dos homens. E Jesus disse, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pronto. Irmãos, o que eu estou citando é a palavra de Deus aqui. Não há argumentos contra ela. O problema é quando tradições são opressoras, que jogam peso sobre as pessoas e desconsideram a graça e a misericórdia. E isso é revoltante, é por isso que o Senhor está falando, vocês são hipócritas. Vocês não entram e não deixam entrar no reino. Por isso que a religiosidade, cheia de tradição, cheia de ritualismo, ela é uma desgraça. Desgraça, porque não tem graça. O que nós podemos considerar, irmãos? Primeiro que tudo que nós precisamos está na palavra. Por isso, irmãos, é verdade, é só a Bíblia, mas eu não tenho contato nenhum com ela. Então eu e vocês vamos dar ouvido a falso profeta, a falso ensino, a tradições de homens. Nós vamos falar, olha, mas ele citou o texto, mas vai ver o texto, se é isso que está dizendo. Falou de Jesus. Agora, sem contato com a Escritura, irmãos, nós vamos dar ouvido ao falso. Senhor, não permita que nós fiquemos impressionados com o sobrenatural fora da Escritura. O pastor Erwin Lutzer disse, estão dizendo aí, uma mulher que disse que vai ressuscitar mortos. Um grande templo em Chicago, há muitos anos atrás. E aí ele disse assim, eu quero que vocês saibam que ainda que os mortos sejam ressuscitados, mas se não for pregado a Cristo e esse crucificado, nós não vamos dar ouvido. Isso é maravilhoso. Mas aconteceu uma coisa, irmãos, nossa base é na Escritura e no Evangelho da graça de Deus. E o nosso desejo é que nós, pela graça de Deus, como comunidade, parte da Igreja de Cristo,
sem tradicionalismo, sem peso, com temor e reverência, sim, mas com graça, com misericórdia, com alegria. Que o Senhor nos capacite a isso, irmãos. Que Ele não permita que nós sejamos enganados. Lembra, irmãos, o apóstolo Paulo disse, ainda que nenhum de nós está isento. Nós precisamos depender da graça do Senhor e de nos debruçarmos na sua palavra, buscarmos um relacionamento com o Senhor para que Ele nos livre do engano, seja ele qual for. Que Ele não permita que isso aconteça com nenhum de nós, para a sua honra e para a sua glória, por sua graça e misericórdia. Amém?